recebemos a notícia. O problema não está em a notícia vir até a mim. O problema é a forma em que eu vou receber. Na carta não falava de intriga. Os presentes que foram enviados ao rei representavam que a aliança ainda estava de pé, mesmo depois de ter passado alguns períodos de grandes e pequenos embates que a Síria vivia contra Israel. Só que o período aqui, o momento aqui, o episódio histórico narrado biblicamente aqui, era um momento de paz. Aleluia, Deus. Eu não estou aqui desconstruindo a mensagem de ninguém. Sim, meu Deus. Mas eu já tenho visto alguns pregadores que quando eles pregam sobre essa mensagem, eles dizem que o rei Ben-Hadad só queria se aproveitar de Naamã. Enviou Naamã para outras terras porque queria se livrar de Naamã. O texto não fala isso. O texto fala que Ben-Hadad se preocupou com a doença de Naamã. E ele envia talentos de ouro e de prata. Ele envia vestes festivais. Olha a mensagem das vestes festivais. Na cultura, na tradição, quando o rei enviava roupas que representava roupas de festa, ele não estava dizendo que a minha aliança contigo se acabou, nós vamos voltar a guerrear. Não, ele está dizendo, continuaremos festivando a nossa paz que há entre nosso povo e nosso reino. O problema é que quando Jorão ele recebe a carta, ele parece que se esqueceu de prestar atenção no conteúdo da carta. É verdade. Porque, olhe para cá, a menina israelita que tinha a mensagem que fez a diferença no meio da situação em que ele estava vivendo, a mensagem que estava na carta era que Naamã deveria ser curado, mas não por Jorão. Só que quando Jorão ele entende, eu acabei de dizer que o importante não é a carta que você recebe, o conteúdo que está nela. O importante é a maneira que tu vai receber, a maneira que tu vai entender. Aí Jorão ele lê a carta. Quando ele lê a carta, ele entende, aleluia, em que agora Ben-Hadad II estava querendo procurar um pretexto para encontrar algo para entrar numa discussão e voltar a ter guerra de novo entre Israel e a Síria. Aí o que é que ele faz? Ele rasga as vestes. Por que rasgar as vestes do rei? Quando o rei rasga as vestes, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa, meu pastor. Aqui era um sinal de angústia. Aqui era um sinal de tristeza. Aqui era um sinal de incapacidade. O problema de Jorão é que quando ele leu a carta, ele entendeu errado. Porque na carta pedia não para que ele curasse Naamã, mas assim como ele é rei, que ele levasse o rei até o profeta Eliseu e o profeta o curasse. Porque, vamos lá, vamos voltar para Levítico 14. Em Levítico 14 nós vamos estudar e vamos ver que só quem tinha a incumbência, só quem tinha a responsabilidade, aleluia, de curar um leproso, de declarar limpo ou culpado pela lepra, porque nem sempre a lepra era consequência de uma desobediência, de um pecado a Deus. Nem sempre. E quando a carta vem, ele lê, mas ele entendeu que o rei estava afrontando ele. Porque em Levítico só quem tinha a responsabilidade de curar leprosos era somente duas pessoas: o profeta e o sacerdote. Glória a Deus. O rei se esqueceu que quando ele leu a carta, não estava direcionada diretamente para ele. Era apenas um auxílio para que ele pudesse ajudar o Naamã a ser curado pela sua lepra. O nosso maior problema é que nós muitas vezes não estamos preparados para receber leprosos que vêm até nós para ser curados de suas enfermidades. É verdade, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí ele recebe a carta, pastor. Ele lê, ele rasga as vestes. As vestes é sinal de angústia, irmão, de tristeza, de incapacidade. Olha o que é que rei Jorão faz. Ele rasga as vestes diante do povo. Ele está mostrando para o povo, sabe o quê? Que se a visita dos mensageiros com o general Naamã, se realmente fosse uma visita de intriga,
se fosse uma visita de quebra de aliança de paz, Jorão estava mostrando para o seu povo que verdadeiramente ele não estava preparado para defender o povo dos assírios. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Esse é o problema de muitas vezes alguns líderes fracassar em sua caminhada ministerial. É porque muitas vezes nós não sabemos receber alguns assuntos que chegam até nós. Às vezes nós interpretamos mal e acabamos nos mostrando incapazes de levar a cura para quem precisa. Jorão estava se mostrando um homem incapaz de ser influenciador na vida de quem estava precisando. Meu Deus. É forte, glória a Deus. No ministério, cada um de nós temos o nosso lugar e o nosso papel. Desse jeito. Era para Jorão ter lido a carta. Era para Jorão ter entendido que esse negócio de cura não compete ao rei. Por quê? Porque não é rei que examina e que determina a cura de quem está enfermo. É só sacerdote e profeta. Oh, glória, Senhor. Era para Jorão ter reconhecido que a posição dele não era uma posição de decretar nada na vida de ninguém. Só que quando Naamã é enviado ao profeta, quando ele recebe a mensagem que vai até o profeta Naamã, um dos maiores problemas realmente de Naamã foi não entender que o que vence batalha, que o que vence guerra,
Estou vivendo a minha vida errada. Tenho os meus deslizes para a direita e para a esquerda. Tenho os meus pecados incubados de intimação. Mas está ótimo, porque eu estou pregando que o pastor deixa, estou cantando que o pastor deixa, estou dirigindo esse tipo de oração que o pastor deixa. Esse é o problema de muitos de nós dentro de ministério. Não procuramos tratar os pequenos problemas porque se escondemos atrás da armadura. Não procuramos curar aquilo que é pequeno, mas que vai aumentar e vai destruir toda a vida, porque se escondemos atrás da armadura da posição eclesiástica. Aí Geazi diz assim, ó, vai-te, lava-te ao rio Jordão, mergulha por 7 vezes. Aí a resposta de Naamã, o homem que saiu em busca da cura, olha o que é que ele diz: porventura, não são os rios de Abana e Farpá melhor do que o rio Jordão? Naamã, ele sabia muito bem que as águas do rio Jordão eram barrentas. O problema é que ele não sabia que Eliseu já tinha passado pelas águas e purificou. O problema é que ele não sabia que Elias já tinha passado pelas águas, pegou a capa e bateu por 3 vezes e as águas se abriu e foram purificadas. O problema é que Naamã ainda não sabia é que os sacerdotes haviam passado com a arca e os levitas acompanhando, e o rio Jordão foi abrindo e as enfermidades foi passando. Oh, glória a Deus! O que Naamã não entendeu é que aonde um profeta coloca a planta do pé, a Bíblia diz que Deus havia a dar para ele. Porque isso é promessa de Deus para Israel. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, Deus abençoa toda a terra. Aonde o profeta passa, Deus abençoava a terra. Só que realmente o orgulho de Naamã veio até aqui, ao ponto de quase, irmãos, ao ponto quase voltar para a sua terra leproso. Quantas vezes nós vem para o ministério? Às vezes nós diz assim, sabe, pastor Daniel e meu amado pastor, é o encerramento da campanha e os outros pregadores que passam, eu estou falando porque Deus vai soprando aqui, vai falando e eu vou entregando para a igreja. Impressionante como Deus revela, né? Deus vai revelando e a gente vai entregando. Às vezes os irmãos dizem assim, pastor, encerramento de campanha, a gente esperava aquele pregador do fogo, aquele pregador do papoco. Meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, o que nós temos que esperar não é o que o pregador vem fazer, é o que ele tem para entregar da parte de Deus para nós. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Que o que vai mudar a vida de vocês não é eu vir aqui como pregador, é o conteúdo da mensagem que eu vou entregar para vocês. O que vai fazer diferença é a forma em que você vai receber o que está sendo pregado. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós vemos para o ministério, nós vemos para o culto, nós vemos para a campanha, nós vemos fechado, recamandaravacé. Glória a Deus, aleluia. Se fechamos, Daniel, com a nossa armadura e chegamos no culto todo inchado, e chegamos na igreja todo inchado, com a armadura, achando que é melhor porque fala mais em língua, porque louva melhor, porque tem mais eloquência, porque tem mais teologia, porque prega mais. Aleluia, santo Deus. Aí nós se sentamos na cadeira e fica, aí uma irmã vem louvar, erra a letra do louvor, o obreiro vai ler a palavra, gagueja, e a gente fica com a armadura, eu sou melhor. E a gente fica com a armadura, eu tenho mais unção, por que o pastor não me chama? Não, querido, deixa eu te falar, nem você é melhor e nem você tem mais unção. O que eu e você temos é lepra por debaixo da armadura. Glória a Deus. Eita, Jesus. Deixa eu... Posso, né, Jesus? O esboço já ficou para trás, eu faço de teimoso. Deixa eu fechar o celular. Deixa eu fechar o celular. Eu só faço esboço porque... Não é nem teimoso, é porque a gente tem que estudar mesmo. Mas deixa eu fechar aqui que o esboço já ficou para trás. Jesus está falando de outra forma. Porque eu disse ali, a pregação tá preparada desde o tempo em que eu fui receber o convite. Quase 2 semanas, quase 3 semanas. Mas na hora, fala da forma que o Senhor quiser. Amém. Aí o nosso problema muitas vezes é o problema de Naamã. Que nós saímos da Assíria e vimos em busca de cura. E quando nós chegamos, nós não queremos receber uma palavra simples em que o profeta lançou para nós. Realmente as águas do Rio Jordão eram águas barrentas. Só que a água barrenta já havia sido purificada pelos profetas. A água barrenta do Jordão, para quem não sabe, era a principal fonte de sustentabilidade do povo de Israel. Era do Jordão que se tirava água para lavar, para cozinhar, para se beber. Você acha que Eliseu ia mandar Naamã com a sua lepra ir para qualquer lugar?
Ele mandou ele para as águas do Rio Jordão. Aí ele sai angustiado. Ele sai achando que o profeta havia lhe desprezado. Parece que agora quem está causando uma indiferença, tentando colocar um pretexto para haver uma guerra, parece que não era Jorão, da forma em que entendeu a carta errada. Parece que agora é Eliseu, parece que agora é Naamã. Quando ele se revolta e diz, pensava eu que o profeta sairia, colocava a mão na minha cabeça e orava? Nem todavia, irmão, nós recebemos uma cura, algo da parte de Deus, se o pastor colocar a mão na nossa cabeça. Porque isso nós temos relatos bíblicos. Senhor, cura meu servo que está enfermo. Jesus disse, na hora, vamos lá na tua casa. Ele disse, não, peraí, você não. Minha casa é muito simples para o senhor entrar dentro da minha casa. Eu também sou homem de autoridade. Esse eu digo faz, ele faz. Esse eu digo vai, ele vai. Esse eu digo vem, ele vem. Então dá só uma palavrazinha que ele será curado. Glória a Deus. Nem muitas vezes o profeta colocará a mão em nossas cabeças. Nem muitas vezes
Bastava ele ler a carta e dizer, sim, Senhor. Chamava seus conservos e disse, leve esse homem até Eliseu. E Eliseu tem a cura para dar. O propósito de Deus era mostrar a Naamã que as vitórias não vinham pela sua estatura e pela sua riqueza. Mas também o propósito de Deus não era salvar só Naamã de sua lepra. Era de salvar Naamã da idolatria do Deus Inom da Síria. É tanto que nas passagens adiante do capítulo 5, ele vai dizer, quando ele é curado, que ele desce as águas, que ele recebe a cura de Deus. E ele volta para entregar os presentes a Deus. O profeta. E o profeta não quis. O profeta manda ele levar de volta. Ele leva de volta. Geazim sai correndo e mente. E diz, acabou de chegar uns profetas aí. E o meu senhor, que é Eliseu, mandou buscar os presentes. Naamã, não seja por isso, entregou os presentes. E quando Geazim chega para esconder os presentes, Eliseu diz, aonde tu foi? Porventura não foi contigo o meu espírito? Eita, Jesus. Porventura não estava contigo a minha mente? Oh, glória. Porventura não estava contigo aquele a quem eu sirvo, que é Deus? Pois da forma em que tu recebeste os presentes, por quê? Da forma em que tu recebeste os presentes de Naamã, a lepra de Naamã passará para ti e para toda a tua descendência. Tão certo vivo, meu Senhor, como tu morrerás e dela tu não serás curado. Por que Eliseu lança isso sobre Geazim? Porque o propósito de Deus era mostrar justamente para Naamã que ele seria curado não pela sua posição. Ben-Hadad achou que as vitórias de Israel eram por causa de ouro e prata. Ben-Hadad achou que as vitórias do povo de Deus eram por causa de posição. E Deus não. Eu não dou conquistas, eu não dou vitórias para ninguém por causa de posições, por causa de riqueza. Eu dou pela humildade. Glória a Deus. Eu dou pelo esforço. Eu dou pelo segundo a minha vontade, segundo o meu propósito. Escute, irmão, tudo em nossa vida há um propósito de Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a receber. Irmão, vou olhar o relógio aqui no meu celular, porque pronto, tá certo. Eu não estou vendo nisso, agora estou vendo. 8h44, termina aqui, para não me estender muito. Nós precisamos aprender a receber alguns tipos de pessoas que chegam em nosso ministério com as leprazinhas de costume aí pecaminoso de fora aí. Nós precisamos aprender a receber quando esses leprosos chegar. A gente dizer assim, irmão, eu não posso tratar o teu caso de adultério de segundo casamento, mas vou te enviar para o pastor. É desse jeito, Jesus. Pastor é sacerdote. Ele vai saber resolver a tua questão. Verdade, Deus. Irmão, eu não sei como resolver o teu caso de estar namorando com a irmã e não ser casado e estar junto. Mas eu vou te enviar para o sacerdote. Aleluia, Líder da Jesus. igreja. Aleluia. Por quê? Irmão, por que tu está falando isso? Porque eu preciso passar o que Deus está mandando passar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fala, Jesus. Porque quando eu ajo como Jorão, não sabendo resolver essas questões, eu vou ferir um leproso que chegou com lepra. Ao invés de eu curar, eu vou lançar mais lepra nele. Ao invés de eu resolver o problema de uma irmã que está sofrendo, ao invés de eu trazê-la para que ela possa chegar a um conhecimento da verdade, se arrepender do pecado de Deus, restaurar, restituir, abençoar, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou afastar ela da presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou pregando sobre um leproso que foi em busca de uma cura. Glória a Deus. E foi mal interpretado pelo homem que deveria ajudar, que era Jorão. Ele rasga as vestes em sinal de tristeza e angústia. E quantos Naamã vêm até nós e nós não sabemos tratar? Quantas vezes nós sentamos em algumas rodas e vamos discutir a lepra de alguns Naamã antes de levar eles até o profeta? Aleluia. Jesus. Glória a Santo Deus. Quantas vezes pessoas chegam até nós, pastor? Estou falando até nós. Que eu conheço alguns irmãos que quando prega, eles batem na igreja e eles não levam nem uma topada, só quem apanha é a igreja. Não, quando eu prego, eu sou o primeiro a apanhar, depois a igreja. Eu estou falando nós. Pessoas que vêm com suas lepras até nós, e antes de eu levar até o pastor, eu vou para minha casa, faço a minha rodinha e vou bater na lepra de quem está leproso. Esquecendo que por debaixo da minha armadura também tem umas leprazinhas. É desse jeito. Aleluia. Naamã, ele só precisava descer. Ele só precisava se despir. Ele só precisava ter ido até a pessoa certa. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer assim, minha irmã, com o seu problema, cuidado, para não contar com a pessoa errada. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus.
Aleluia. A gente precisa ter cuidado, a irmã de vermelho aí que filme e olha pra mim aqui. Isso, irmã. A gente precisa, como é o teu nome, minha santa? Maria. Irmã Maria. Irmã Maria, a gente precisa ter cuidado com alguns tipos de pessoas que a gente abre a porta da nossa casa. A gente precisa ter cuidado com alguns tipos de mulheres que se diz amiga, amadinha. A gente precisa ter cuidado com alguns tipos dessas pessoas que vai até a nossa casa e nós acaba contando as nossas leprazinhas que tem por debaixo da nossa armadura para elas. É verdade. A gente precisa aprender, irmã Maria, levar os nossos problemas para a pessoa certa. Bem Andade fez certo, mandou a carta, porém quem recebeu foi a pessoa errada. Eita Quem era Deus. para receber a carta não era Bem Andade, era Eliseu. Aí Eliseu disse, por que tu rasga tuas vestes? Deixa ele vir a mim e ele saberás que há profeta. Quando Eliseu fala nessa frase... Aleluia, Deus.